Bem, galerinha boa, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo e assistindo essa gravação aí, dependendo do horário, né? Se você estiver assistindo pela manhã, bom dia. Se estiver assistindo na tarde, boa tarde. Se estiver assistindo à noite, boa noite. Bem, galerinha boa, a gente vem trabalhando, nós estávamos trabalhando de forma online, que eu acho muito melhor, porque a gente pode interagir. Mesmo assim, mesmo gravando online, vocês poderiam seguir as gravações, porque as videoaulas em outro momento, que não fosse online, porque as gravações ficavam gravadas. Ficavam gravadas para todo mundo poder acessar o link, mas há agora uma direção da coordenação pedindo que a gente gravasse as aulas e postasse as aulas e deixasse as aulas gravadas aí para vocês, tá bom? O mais importante é que a gente não vai deixar de estudar, não vai deixar de buscar cumprir o nosso objetivo e não vamos deixar também de aprender, tá? Então vamos continuar naquele assunto das orações subordinadas. Agora a gente vai estudar um pouquinho das orações subordinadas substantivas. A gente já estudou as restritivas e explicativas, que são adjetivas, e agora a gente vai estudar um pouquinho das orações subordinadas substantivas. Então, segundo o conceito de Segala, que é um professor e gramático, ele diz o seguinte: as orações subordinadas substantivas exercem funções próprias dos substantivos. Então, vai ser ou sujeito, ou objeto direto, ou objeto indireto, ou predicativo, ou complemento nominal, ou vai ser aposto. Então, quando vocês estudam, entendem, um pouco de oração subordinada, então, quando vocês entendem um pouco de oração subordinada, vocês percebem que o que marca uma oração é a presença do verbo. Então, o que acontece? O que acontece é que nós vamos ter, na diferença entre onde a gente tem lá objeto direto, objeto indireto, é que dentro desses objetos ou complementos, o que quer que seja, nós teremos a presença de um verbo. Essa é a grande diferença, tá? Então nós vamos fazer isso, prestar atenção primeiramente no verbo. O verbo é a grande palavra a ser entendida, compreendida, buscada e analisada, tá bom? Essa é a grande palavra que nós temos que buscar, entender e compreender, é o verbo. Então, as orações subordinadas substantivas exercem funções próprias dos substantivos: sujeito, objeto, objeto direto, objeto indireto, predicativo e também do complemento nominal e do aposto, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Vamos estudar primeiramente as subjetivas. Exercem a função de sujeito da oração principal, tá? Nós temos, lembre-se, oração subordinada. Nós temos uma oração principal e uma oração subordinada. Estudamos a semana passada o que é um período composto por coordenação e um período composto por subordinação, certo? Exerce a função de sujeito da oração principal. Nesse caso, o verbo da oração principal sempre na terceira pessoa do singular. O verbo da oração principal sempre na terceira pessoa do singular. Então vamos lá. É provável que o verbo aqui na terceira pessoa do singular, não pode estar na terceira pessoa do plural, sempre na terceira pessoa do singular. Isso é uma dica muito interessante, tá? Então, é provável que o tempo faça a ilusão recuar. É provável que o tempo faça a ilusão recuar. Então, eu tenho aqui a presença de um verbo e eu tenho mais uma presença de verbo aqui. Então, o que é provável? Que o tempo faça a ilusão recuar. Essa é a oração subordinada. Por que ela é subjetiva?
tá? É aquela que exerce função de sujeito da oração principal. Que a oração principal é essa bem aqui, é provável. Tá? É provável. O que é provável? É provável isso. Isso que o tempo faça a ilusão recuar. Então, na oração subordinada, você sempre faça essa pergunta, isso, e dá para responder. É verdade. É verdade o quê? É verdade isso que o general gritou com você. Então, é verdade, olha aqui, ó, presença de um verbo na terceira pessoa do singular. Então, se há a presença do verbo na terceira pessoa do singular e há um verbo aqui, eu vou chamar esse complemento bem aqui de oração subordinada subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque ela tem a função de sujeito. Vamos a mais uma. As predicativas. Gente, vocês têm que lembrar o que é um predicativo. Quando é que eu tenho predicativo? Quando eu tenho os verbos de ligação. Ser, estar, aparecer, permanecer, andar, ficar, continuar, viver. Tá? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, viver, andar. Esses verbos são verbos de ligação. Professor, repita: ser, estar, aparecer, permanecer, andar, ficar, viver, continuar. Então, esses verbos são verbos de ligação. Então, o predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito, não ao objeto. Quando eu tiver uma característica atribuída ao objeto, eu vou chamar de predicativo do objeto. Ou seja, predicativo é uma característica, certo? É uma característica. Então, o predicativo é uma palavra que caracteriza o substantivo. Então, o que é predicativo? É uma palavra que caracteriza o substantivo, caracteriza o nome, tá? Pois essa mesma função que o predicativo exerce numa oração normal, ele vai ter essa mesma função na oração subordinada. Então, lembra do predicativo do sujeito? Pois essa exerce a mesma função dele, ou seja, caracterizar. E qual é a grande dica para entender uma oração predicativa? Quando eu tenho a presença de um verbo de ligação. Então, quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho uma oração predicativa. Tá? Eu tenho o predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Segue uma estrutura bem determinada. Olha essa estrutura bem aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação e oração subordinada substantiva predicativa. Então, OSSP. Então, sujeito, verbo de ligação, oração subordinada substantiva. Vamos ver isso na prática. Deixa eu pegar aqui um exemplo de oração subordinada predicativa. Aqui deixar eu pegar uma oração subordinada predicativa, para que vocês possam aqui. Oração subordinada subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, predicativa. Pronto, encontrei bem aqui. Vou trazer aqui para vocês entenderem melhor essa oração. Vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui o programa, para que vocês possam entender melhor com a frase. Então, pronto. Então, aqui, ó. Meu medo é, qual é o meu medo? Que você não volte. Meu medo é que você não volte. Então, eu tenho aqui, olha, um pronome, tá? Um pronome não, uma conjunção, tá? Aqui, ó, esse pronome, essa conjunção aqui relativa, tá? Então, eu tenho aqui, e que você não volte, eu tenho a presença do verbo. Portanto, meu medo é que você não volte. Qual é o meu medo? Que você não volte.
tá? Não, gente. Tá? Qual é aqui, ó? Meu medo é. Dá para entender? Meu medo é. Então, o é não é o verbo de ligação, tá? Então, eu tenho aqui ó, uma oração predicativa. Deixa eu pegar aqui outro exemplo aqui, bem bacaninha aqui para vocês entenderem melhor. Então, nosso maior desejo é o quê? É isso. Isso que todos sejam aprovados. Meu maior desejo é que todos sejam aprovados. Então, aqui o verbo de ligação, tá? Desculpa, aqui o verbo de ligação e o restante da oração. Presença do que, meu desejo é isso que todos sejam aprovados, tá? Então é assim que a gente entende uma oração predicativa do sujeito. Então a gente entende essa oração predicativa do sujeito é dessa forma, tá bom? Então é assim a nossa maneira de entender a oração predicativa. Então, sujeito, verbo de ligação, tá? Oração subordinada substantiva predicativa. Vamos a mais uma aqui. As objetivas indiretas. As objetivas indiretas, elas são também fácil de entender. Se eu entendi a oração, o objeto direto, o objeto indireto, vai ficar fácil eu entender a oração subordinada substantiva objetiva direta e objetiva indireta. É só caprichar para entender um pouco mais sobre o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. Então, o que a gente vai ter que entender? Primeira coisa, tá? Primeira coisa é observar o verbo, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é observar o verbo. Então, a objetiva indireta funciona como um objeto indireto de um verbo da oração principal. Informe-se do que aconteceu. Informe-se de que. Eu vou me informar. De que? Do que aconteceu. Olha como ficaria substituída pelo isso. Informe-se disso. Tá? Informe-se disso. Informe-se de que. Informe-se do que aconteceu. Então, o verbo informar-se, tá? Informar-se é um verbo transitivo indireto. E aqui dá para vocês perceberem que eu tenho a presença de um verbo também aqui, ó. Então, informe-se de quê? Informe-se disso, do que aconteceu. Então, como eu tenho a presença de verbo e eu estou completando um verbo transitivo indireto, então eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Outro verbo, não se esqueça de que haverá aula aqui hoje. Não se esqueça de que. Não se esqueça de que haverá aula aqui hoje. Olha o verbo transitivo indireto e olha também a presença do verbo, tá? Aqui na oração que complementa. Então, essa oração que está complementando essa daqui, eu vou chamá-la de oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Por quê? Porque complementa um verbo transitivo indireto e dentro do seu complemento eu tenho a presença de um verbo transitivo, de um verbo na oração. Então, ambas as orações são subordinadas substantivas objetivas indiretas. Ok? Então, vamos agora para a oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, desejo o seu regresso, desejo o quê? O seu regresso. Eu tenho um objeto direto, tá?
Professor, aqui eu não tenho oração subordinada? Não, você não tem porque você não tem presença de verbo no complemento do verbo desejar. Eu não tenho presença de verbo, tá? Agora, desejo, a segunda oração, desejo que você regressasse, ou desejo que você regresse, eu tenho agora a presença de um verbo aqui. Eu tenho a presença de um verbo, então, portanto, eu vou chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Até aqui, é tudo a mesma coisa, né, de escrever, na hora de escrever, OSS, e vai mudar somente aqui ou a objetiva direta, ou a objetiva indireta, ou a completiva nominal, a positiva, ou então a subjetiva, que aí tem a função de substantivo, de sujeito. Então, olha aqui, ó, desconheço se houve excesso. Desconheço o que se houve, olha, a presença de verbo aqui, tá? Presença de verbo, e aqui também a presença do verbo. Verbo transitivo direto necessita de um complemento verbal, que é o objeto direto. Então, se houve excesso, eu tenho a presença de um verbo aqui, ó. Eu tenho a presença de um verbo. Portanto, eu tenho agora uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Então, vamos seguindo. Agora, a apositiva é a que tem função de aposto, é aquele termo a mais, certo? Então, funcionam como aposto, geralmente vem depois de 2 pontos ou mais raramente entre vírgulas, mas geralmente ela vem seguida de 2 pontos. Olha aqui, ó. Só que uma coisa, que você volte imediatamente. Só que uma coisa, que você volte. Só que uma coisa. Que coisa é essa? Só uma coisa. 2 pontos. Então eu tenho agora, a partir de então, que você volte. Presença de verbo. Portanto, eu já tenho uma oração, porque eu tenho presença de verbo. Só que uma coisa, presença do verbo voltar, só que uma coisa, que você volte imediatamente. Então, veio 2 pontos, tá aqui. Veio o restante da oração, também tá aqui. E nessa oração eu tenho presença de verbo, claro, porque é oração, aí eu vou chamar essa oração de oração subordinada, substantiva, apositiva, tá? E a última, tá? A última, antes da gente fazer uns exercíciozinhos aqui, a última é a completiva nominal. Qual é a função dela? Completar um nome. Esse nome pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo ou de um advérbio da oração principal. Então, tenho necessidade de seu apoio. Professor, eu tenho aqui presença de verbo? Não, eu tenho a necessidade de seu apoio. Então, tenho necessidade de seu apoio. Nesse caso, temos apenas o complemento nominal. Tem necessidade de quê? A palavra que completa essa palavra aqui é um complemento, claro. Só que necessidade não é verbo. Necessidade é substantivo. Necessidade não é verbo, é substantivo. Então, quem completa a função de um substantivo, eu vou chamar de quê? De complemento nominal. Então, eu tenho aqui, olha, tenho necessidade de seu apoio, não há presença de verbo, por isso não há oração. Só há oração aqui, então essa é uma oração simples, é uma oração que não é coordenada, uma oração assindética, tá? Então aqui, ó, é uma oração sem presença de conjunção. Agora, vamos bem para cá. Tenho necessidade de que você me apoiasse. Eu tenho agora, aqui eu tenho apoio. Apoio é substantivo. Apoiasse não é substantivo. Apoiasse é verbo. Então, tenho necessidade de que você me apoiasse. Tá? Então, eu tenho necessidade de que eu não estou complementando essa palavra aqui. Então, se eu estou complementando essa palavra aqui, eu tenho o quê? Uma
Oração, por que que eu tenho oração aqui? Tá? Eu tenho porque eu tenho a presença desse verbo. Então, tenho necessidade de que você me apoiasse. Então, quem está complementando a palavra necessidade, é essa oração todinha bem aqui, que você me apoiasse. Então, necessidade é substantivo, precisa de um complemento, e nesse complemento eu tenho presença de verbo, portanto eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, para recordar, nós temos as subjetivas, que tem a função de substantivo da oração, sempre com o verbo na terceira pessoa. Nós temos as predicativas, que eu tenho o verbo de ligação, um sujeito, verbo de ligação, e a oração subordinada substantiva predicativa, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Meu medo é não é verbo de ligação, tá? Que você não volte. Aqui eu tenho presença de verbo, então meu medo é que você não volte. Tá? E outro exemplo, nosso maior desejo é verbo na terceira pessoa. Também verbo de ligação. E aí eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? E por último, né, e depois eu tenho a objetiva indireta, que tem a função de objeto indireto, e depois a objetiva direta, que tem a função de objeto direto da oração principal. Temos a positiva, que geralmente vem entre vírgulas, e depois a completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal, complementando o verbo, os substantivos, os adjetivos ou advérbios da oração principal. Então vamos lá. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Pensem aí 2 segundinhos para dar a resposta. Confesso que sua visita me surpreendeu. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Beleza, vamos lá. A primeira oração, é preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Eu tenho aqui, ó, galera, presença de um verbo na terceira pessoa, e a palavra preciso aqui não é verbo, aqui é nome. É preciso isso que cada um assuma suas responsabilidades. Portanto, oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Não é aqui, a gente não vai focar nesse verbo, a gente vai focar nessa palavra bem aqui. E a partir daqui eu tenho uma oração também, ó. Por quê? Porque eu tenho a presença do verbo assumir. Confesso que sua visita me surpreendeu. Confesso o quê? Quem confessa, confessa algo. Então, confessar é verbo transitivo direto. Se o complemento tem que ser objeto direto. Agora, se o complemento tem presença de verbo, que é o caso que está aqui, então eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela se convenceu de que tudo foi em vão. Ela se convenceu de que, tá? Convenceu de que, ó, verbo aqui, presença aqui de uma preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto. E aí, se no final eu tenho verbo, bem aqui, então oração subordinada, objetiva,
objetiva, oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque aqui o verbo é transitivo indireto. Não existe prova conclusiva de que ele seja culpado. Não existe prova conclusiva. Conclusiva de que? Aqui, ó, conclusiva é nome. Quem completa o nome é complemento nominal. Portanto, aqui, ó, eu tenho um pronome relativo e eu tenho também presença de verbo. Portanto, oração subordinada completiva nominal. Vamos para a segunda questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas. Meu desejo, olha aqui, ó, desejo é. Então, bem aqui, ó, eu tenho verbo de ligação, tá? Meu desejo é um só, 2 pontos, a positiva, tá? Aqui eu tenho verbo de ligação é predicativa. Aqui, oração, a predicativa é essa 2 bem aqui, ó. Meu desejo é um só, a positiva, vem bem para cá. Convém o quê? Que haja paz. Convém o quê? Que haja paz. Então eu tenho aqui uma subjetiva. Que haja paz, convém. Eu tenho uma subjetiva. Necessito de quê? De que eu necessito? De que eu necessito? De quê? De que haja paz. Então, verbo necessitar é verbo transitivo indireto. Portanto, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá bem aqui. Indireta essa daqui. E eu acho que necessitamos de paz. Eu acho o quê? Que necessitamos de paz. Pronome, verbo transitivo direto. Consequentemente, nós temos aí uma oração subordinada substantiva direta. Vamos responder a quarta bem aqui para terminar. Leia as sentenças. É preciso que ela se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Então eu tenho 2 orações. É preciso, tá? Vamos focar nessa palavra bem aqui, tá? E depois nós vamos focar, né, a conclusão. Chegou à conclusão de quê? Tá? Então, conclusão aqui é nome. Quem completa o nome é completiva nominal. Onde é que está a completiva nominal? Nessa segunda bem aqui e nessa segunda bem aqui. Essas aqui já vão sair. Estão fora. Tá? É preciso o quê? Então, é preciso, vamos focar na palavra preciso, o restante é preciso isso. Então, essa palavra que ela se encante por mim vai assumir o papel de oração subordinada subjetiva. Portanto, letra B, oração subordinada subjetiva e oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá bom? Galerinha boa, obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, vamos estudar e esse material está no livro de vocês, ok? Está aqui na página 108, tá? A partir da página 108 você já pode estudar e mais à frente há uns exercícios, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.